aparentemente a Lei Maria da Penha foi embasada numa lei que... num crime que não aconteceu. Primeiro eu vou contar a versão dela, tá? Então a versão dela é que ele batia nela, batia nos filhos, que ele tentou eletrocutá-la, dar um chocão nela. E até o ponto onde ele chegou a dar um tiro na coluna dela para que ela ficasse tetraplégica. Então ela falou que isso foi proposital. Isso na época foi dito, né? Na época que criou-se a lei. E aí... enfim, aí a Maria da Penha criou-se essa lei. Em defesa em cima da história dessa mulher, né, que é uma história triste e tal. O que ninguém nunca foi averiguar, né? O que aconteceu de verdade, né? E aí hoje a mídia começou, a mídia não, né? Ontem na Jovem Pan pela primeira vez, numa TV aberta, deu espaço para que o Marco Antônio, que foi o acusado, pudesse falar. Eu tô até Ricardo Ventura, que tá hoje lá na Jovem Pan também, faz o mesmo programa que eu. Ele começou a falar bastante do assunto, né? Porque ele faz toda essa coisa da linguagem corporal, então ele começou a analisar a Maria da Penha e tal. E eu comecei a pesquisar, daí eu fui lá e comecei a pesquisar umas entrevistas da Maria da Penha. E aí primeiro eu comecei a ver uma série de incongruências entre as falas delas nessas entrevistas. Mas em uma dessas entrevistas, que foi pro Fábio Porchat, que foi que eu postei ontem, ela fala o seguinte: o Fábio Porchat perguntar como eram as agressões físicas, né? O que ele fazia pra você? Ela vira e fala assim: olha, na verdade física nenhuma, ele me agredia psicologicamente. Eu mesma entrevistei a Maria da Penha como a mulher que apanhou e tal. E aí fui ver na entrevista do Porchat que ela nunca apanhou. A primeira agressão foi o quê? As minhas agressões foram agressões psicológicas. Tem uma hora que o Fábio Porchat pergunta pra ela: mas ele te batia? Ela fala: não, ele nunca me bateu. E aí, até aí, beleza, porque... beleza não, né? A Lei Maria da Penha, ela engloba agressão psicológica também. As pessoas não sabem disso, mas é agressão física e psicológica. Então, a Maria da Penha, ela dá essa resposta pro Porchat, e o Porchat, né, naquele esquerdismo dele, né, aquela tentativa de lacração, continua perguntando: não, mas que mais? Ele reclamava de tudo que eu fazia. Nossa, ele era super grosso. E uma vez ele chegou até a bater na minha filha. Tipo, pô, às vezes o cara deu um safanão na menina que tava fazendo uma birra, sei lá. Bom, aí eu vi essa coisa do Porchat e falei: meu, que esquisito isso aí, né? Porque ela não fala em nenhum momento de... Bom, aí o Ricardo Ventura foi atrás do Marco Antônio. Na verdade, foi o Ricardo Ventura junto com o Paiva, que é outro cara lá do Instagram, que é muito bom. E os dois foram atrás da história verídica. E aí, a versão do Marco Antônio, e que sim faz sentido quando você começa a ver algumas partes do inquérito, é que a Maria da Penha descobriu que o Marco Antônio tinha uma amante. E aí ela já era paraplégica aí. Já tinha passado uns 6 ou 7 meses quando ela descobriu essa traição do Marco Antônio. E o que aconteceu? Na noite que ela ficou tetraplégica, houve um assalto na casa deles. Então entraram 4 assaltantes. Tanto que o Marco Antônio ele levou uma bala aqui no ombro, entrando e saindo aqui. E a Maria da Penha estava deitada e ela levou aqui na lombar. Só que quando você pergunta pra ela como foi essa noite, ela fala que ela não lembra direito. Que ela estava dormindo, que ela só sentiu uma bala e voltou a dormir. Então assim, se ela não lembra, como é que ela fala que foi ele que atirou nela? Né? E aí tem a perícia porcamente feita, né? Se não me engano, eles moravam numa cidadezinha no norte e tal. A perícia na época foi feita de forma muito porca, assim, tipo, mas os indícios são de que sim, entraram 4 caras lá, roubaram, assaltaram e tal. Rolou esses 2 dias. Rolou um embate primeiro entre o Marco Antônio e os assaltantes, teve toda essa cena do crime e tal. E tanto que a Maria da Penha, ela foi pro hospital, ela fez essa cirurgia, ela ficou tetraplégica. O Marco Antônio reformou a casa inteira deles. Então ele colocou rampas, ele mudou o colchão pro colchão ortopédico, ele começou a cuidar da Maria da Penha. Então assim, se o cara quer matar uma mulher, eu acho que primeiro ele não atira na lombar dela, ele vai direto onde morre. E uma outra, se o cara quer matar ela, para que ele vai reformar a casa dela para que ela tenha mais conforto depois de uma situação dessa? Ele tomou um tiro também. E ele também tomou um tiro. Ele atirou nele mesmo? Exato. Como é que você... E aí tem uma história da perícia, você consegue ver se o cara, a distância do tiro, tem uma história assim, exato. E tudo corrobora para a história de que sim, alguém de longe atirou. Então esse espaço foi aberto agora para o Marco Antônio, muito recentemente. Foi preso por anos. Ele tinha 3 filhas pequenas na época que a Maria da Penha impediu que ele convivesse. Então ele não tem contato nenhuma com as filhas, porque as filhas compraram a narrativa da mãe.
Então a vida desse cara foi destruída, né? Ele ficou anos e anos preso. Criou-se uma lei, olha que endemoniamento que é isso. Criou uma lei pesada dessa em cima de um cara que pode ser que seja inocente. E que eu, sinceramente, acredito que... Eu acho que pode ser que exista aí um cara mais agressivo em algum momento, mas ela mesma fala pro Porchat que ele nunca agrediu ela fisicamente. E a história da eletrocutar era... Parece que eles tinham um problema no chuveiro. E aí um dia uma filhinha dela tava chegando perto e às vezes dava uns choquinhos no chuveiro. E aí ele teve alguma coisa, tipo assim, de empurrar a menina pra ela não tomar um choque. Aí ela caiu, enfim. Uma história assim, meio que num ímpeto, assim, né? Mas aí a narrativa é que ele tentava eletrocutá-la o tempo todo. Só que a mídia nunca deu esse espaço, né? Na época... Se não me engano, foi alguém do PT, do próprio PT, que pegou essa história e deu todo esse, né, fez todo esse palanque aí para que embasasse essa lei que foi chamada de Lei Maria da Penha. Mas aparentemente a Lei Maria da Penha foi embasada numa lei que num crime que não aconteceu.